Muito boa tarde. Nós vamos dar início à audiência dos parlamentares para a ação global e temos connosco a secretária-geral da PGI, a senhora doutora Mónica Adam, que cumprimento, e temos também connosco a senhora doutora Ana Ripas, que é portuguesa e que é associada do Programa de Direitos Humanos da PGI, cumprimento-a também com muita estima. Agradecemos a presença de ambas. A senhora secretária-geral da PGI fala espanhol e disponibilizou-se para evitar a tradução, falando mais lentamente em espanhol. Portanto, se as senhoras e os senhores deputados estiverem de acordo, assim faremos, aliás, como já sucedeu, creio, na Comissão de Ambiente. Portanto, renovando os cumprimentos, darei de seguida a palavra à senhora secretária-geral da PGI para uma apresentação por um tempo até 10 minutos. Seja bem-vinda. Obrigada. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por su tiempo. Sé que ha sido un largo día, así que tomaré tal vez menos de 10 minutos en hacer una muy breve presentación sobre el trabajo que realiza la organización no gubernamental Parlamentarios para la Acción Global y a quien represento. Primero que nada, me gustaría agradecer a la diputada Claudia Santos por esta invitación, al igual que al diputado Pedro Neves de Sousa, por la invitación a estar en esta primera comisión y tener la oportunidad de platicar un poco la experiencia. PGA es una red multipartidista internacional de legisladores que trabajan en temas de derechos humanos, democracia y para un mundo sostenible. Tenemos más de 1000 miembros que se unen en su capacidad individual a la red en 150 países, entre ellos Portugal. La organización fue creada hace 46 años. Tiene ya un legado de casi 5 décadas, haciendo y movilizando a los parlamentarios y parlamentarias precisamente dotándoles y reconociendo el rol vital que ustedes tienen en la fundación de las democracias y en el respeto a las instituciones. Cuando la organización fue establecida, el primer tema del que abordó fue la paz y la seguridad internacional. Pero dadas las condiciones globales, la organización se dio cuenta de que era necesario también agregar más temas y tenemos 4 programas en particular. El programa que nos brindó la oportunidad de conocer tanto a la diputada Santos como al diputado Neves es el programa en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Y en este programa abordamos la temática de la justicia internacional. Trabajamos muy de cerca con la Corte Penal Internacional y la abolición de la pena de muerte. Un segundo tema es el de paz y seguridad internacionales que mencionaba, que aborda temáticas de ciberseguridad y tiene una iniciativa sobre nuclear y radiológica. Un tercer programa es el de género, democracia e inclusión, que precisamente busca que ustedes como parlamentarios tengan la oportunidad de fortalecer sus funciones en la construcción de la democracia. Y un cuarto programa es el de medio ambiente y derechos humanos, y esta tarde tuvimos la oportunidad de conversar con la Comisión de Medio Ambiente y Energía y compartir proyectos muy concretos en los que nos gustaría trabajar. La forma en la que trabajamos o por qué es importante el trabajo que desarrolla la organización, yo diría que son tres grandes objetivos. El primero es facilitar y acercar a la sociedad civil con su parlamento. El hecho de que haya tal polarización en la sociedad en estos momentos es gran parte por esa falta de vínculos entre
¿por qué confiar en las instituciones? ¿Por qué confiar en que la democracia al final tiene un tema muy práctico en la sociedad? Entonces buscamos facilitar ese buen vínculo y fortalecerlo en distintos temas, los distintos temas que abordamos. Un segundo punto es precisamente la oportunidad que tuvimos en Pakistán, cuando tanto la diputada Santos como el diputado Neves participaron, el intercambiar entre parlamentarios en el tema de la Corte Penal Internacional y las visiones y la perspectiva, la diversidad y la pluralidad de ideas en torno a eso, siempre con la mente y el compromiso de la defensa del Estado de Derecho. Vivimos en un momento en el que la cooperación multilateral está siendo atacada. Y nosotros como organización creemos que todavía hay mucho por hacer, que hay en los parlamentos muchos parlamentarios y parlamentarias que buscan defender esas instituciones, que aún consideran que la cooperación multilateral es fundamental, y entonces nosotros arropamos y apoyamos este tipo de pronunciamientos. Y un tercer punto, además del intercambio y la sensibilización de parlamentarios, es el poder dotarles de recursos, de insumos que pueden ser a veces muy técnicos en temas, por ejemplo, Ana trabaja temas de áreas marinas protegidas y algunos temas que pueden ser técnicos en cuanto a tratados internacionales, y de alguna forma hacemos que esos temas que son tan técnicos, poderlos bajar y traducir a facilitarles a ustedes su trabajo, pero también a que puedan comunicarlo en una narrativa positiva a sus constituyentes. Con eso yo finalizo diciendo que finalmente la oportunidad de estar esta tarde con ustedes es buscar estrechar esos lazos con Portugal, con la Asamblea de la República de Portugal. Nos encantaría que pudiéramos tener una comunicación mucho más activa, invitarles a que formen parte de PGA, y con muchísimo gusto puedo indicarles cómo, y también a que sean partícipes de statements que tengamos o de actividades que podemos desarrollar de manera conjunta y que también sean de su interés. Muchísimas gracias. Muito obrigada. Agradeço muito à senhora Secretária-Geral da PGA, que tem sede em Nova Iorque e que tem uma delegação em Haia. Nós vamos passar à ronda de intervenção dos grupos parlamentares. Começamos pelo PSD. O Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Um cumprimento muito especial à Sra. Secretária-Geral da PGA, Mónica Adame, e também à Dra. Ana Repas, aqui presente, e dizer que tanto eu como a Dra. Cláudia Santos pudemos presenciar e testemunhar o contributo que organizações como a PGA podem dar para um mundo cada vez mais atribulado, onde princípios e valores que nós dávamos como seguros parecem estar a fugir entre os dedos, onde determinados Estados que partilhavam uma certa visão multilateral, uma visão de aprofundamento da democracia, uma visão, digamos, global do mundo, se transforma, às vezes, por causa de apenas uma ou duas eleições, e também porque a situação geopolítica, a vários níveis, digamos, toca temas onde a PGA tem trabalho feito e continua a fazê-lo. No caso em particular, tanto eu como a deputada Cláudia Santos tivemos a oportunidade de, em Islamabad, verificarmos desde logo, e na apresentação do relatório que foi feito aqui também na primeira comissão fizemos menção disso, e é particularmente interessante e até corajoso fazer uma iniciativa onde se discute, por exemplo, a questão do direito das mulheres em Islamabad.
trazendo convidados, por exemplo, do Afeganistão. Isto pode ter um determinado significado, mas digamos, e vou utilizar uma expressão muito portuguesa, que é uma pedrada no charco, mas basicamente o que é isto? Isto é, digamos, dar mostras de que existe uma realidade que deve imperar. E deve imperar não porque nós temos uma visão, digamos, unitária daquilo que deve ser um modelo de sociedade, mas porque entendemos, e aqui em Portugal maioritariamente temos este entendimento, que o mundo se constrói com tolerância, que o mundo se constrói com tolerância, com a promoção da paz, com a promoção da democracia e com a promoção dos direitos humanos. E a PGA, e nós pusemos testemunhá-lo, é um ator ativo na promoção destes valores e daí nós nos identificamos com eles. E também dizer-lhe que é muito bem-vinda, como é óbvio, a Portugal e esperemos também que esta relação que se começou por estabelecer há uns meses atrás no Paquistão possa ser aprofundada também para outros deputados que tenham interesse em inscrever-se na PGA. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa. Nós passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A Sra. Deputada Isabel Moreira tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Secretária-Geral, Mónica Adame, e a Ana Repas, dizer que é um prazer tê-las cá, aprender convosco. A vossa associação é uma associação muito querida a uma parlamentar do Partido Socialista que neste momento não é mais deputada, que é a deputada Maria Antónia Almeida Santos, que me partilhava muito comigo, porque tínhamos o mesmo gabinete, o quanto admirava e o quanto gostava da associação. Eu acho que os pontos que focou são muito importantes e aproveitava o pouco tempo que tenho para pedir-lhe uma reflexão connosco com o facto de estarmos a viver um momento histórico em que o país mais poderoso do mundo, a democracia com o presidente atual que nós temos, a mais poderosa no mundo, é neste momento um negacionista climático, é alguém que anunciou pela segunda vez, uma vez que antes dele tivemos um outro presidente, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que, como sabe, junta praticamente todos os países do mundo, sendo os Estados Unidos o maior emissor de gases com efeito de estufa do mundo, tem defendido o aumento da exploração de combustíveis fósseis. Eu gostava que desse-nos o vosso contributo para aquilo que é, do nosso ponto de vista, uma tragédia, esta visão não só do ambiente como da saúde, porque isto depois liga-se também a outros temas como o género, também um presidente que é seguido por muitos partidos de extrema-direita, nomeadamente na Europa, cá também, cujo Departamento de Saúde extinguiu aquelas que eram as definições relativas ao sexo que estavam estabelecidas e, portanto, impôs uma lógica binária. E relativamente à Justiça Internacional também gostava de ver qual é a vossa reflexão sobre estarmos a assistir também com esta mudança de chefia nos Estados Unidos, por exemplo, o anúncio de sanções ao Tribunal Penal Internacional por ações que o Presidente dos Estados Unidos considerou ilegítimas por parte do Tribunal Penal Internacional contra os próprios Estados Unidos da América e contra Israel. E, portanto, há aqui um cenário, neste momento, internacional e presente,
que eu acho que é muito preocupante e muito explosivo, quer para a questão ambiental, quer para a questão de género, quer para a questão da paz, porque tem circunstâncias históricas muito concretas, que se pudessem dar a vossa visão no curto espaço que tem, era para nós muito interessante essa partilha. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Nós passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Armando Grave tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero deixar um agradecimento muito especial à doutora Mónica Adame e à doutora Ana Repaz. Muito obrigado também, desde já, pelo vosso trabalho. No momento em que os princípios e os valores parecem estar afastados ou a afastar-se daquilo que me parece a mim ser um interesse comum das sociedades, agradeço, e pela exposição que fizeram há bocadinho, agradeço desde já, pela segunda vez, o vosso trabalho. Manifestaram aqui um interesse e uma vontade de tratar de assuntos como a abolição da pena de morte, cibersegurança, questões de género, de inclusão, da democracia, enfim, do ambiente, a oportunidade para defender o Estado de Direito e também, assim, fundamentalmente, o apoio à democracia, também ela internacional, além daqui do nosso país, em Portugal, internacional. Também referiram as questões ambientais, o que para nós é muito importante. Assim, neste momento, como eu referi, que é um momento em que a Europa está com um conflito que não sabemos onde vai terminar, que temos, não vou falar de nenhum país em especial, vou falar das populações dos países em que temos mulheres de um determinado país que são obrigadas a fugir do país para estudar, que temos guerras, aqui como eu já me referi, aqui, tanto aqui como na América do Sul, portanto isto é um pouco por todo o lado, o vosso trabalho parece-me ser importante. Gostaria de ouvir mais informação sobre aquilo que estão a fazer e na expectativa e possivelmente convencido que vão ajudar a regular e a democratizar mais o mundo e mais também, neste caso, Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Armando Grave. Concluídas assim as intervenções dos grupos parlamentares, devolvo a palavra à Sra. Secretária-Geral da PGA. Tem a palavra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las palabras y me da muchísimo gusto saber que fue una actividad en Islamabad que le permitió conocer cómo trabajamos y al mismo tiempo inspirarles a ambos a tener esta posibilidad y esta oportunidad de seguir compartiendo nuestra labor. Definitivamente, sin una paz sustentable y sin el Estado de Derecho, al final los países, bueno, caen, ¿no? Y lo estamos viviendo. No puedo hacer una elaboración de qué va a ser el presidente Trump en Estados Unidos. Si entendí bien un poco los comentarios que usted dijo. Lo que sí puedo decirle es que precisamente porque hay en el país más poderoso del mundo, el actual presidente es un presidente que no tiene respeto a las reglas y leyes internacionales, que no está respetando la cooperación multilateral, que no está respetando el Estado de Derecho, es que considero y consideramos en la organización que es precisamente aún más importante el que en el tema que nosotros abordamos, que son los legisladores, que haya ese contrapeso en el sistema internacional, en el legislativo, que finalmente es una de las tres ramas de gobierno, y que sean los parlamentarios quienes puedan crear una línea de defensa ante esto.
Ciertamente el que Estados Unidos se salga, bueno, ya se haya echado para atrás del Acuerdo de París, no es nada que podamos nosotros, ninguno en esta sala, hacer. Finalmente el presidente Trump ha decidido muchas cosas en un mes que van en contra de lo que esta primera comisión trabaja, ¿no? Los derechos fundamentales, las garantías fundamentales y los asuntos constitucionales. Sin embargo, nuevamente, creo que tiene que haber ese contrapeso, esa línea de defensa que podemos crear juntos. Nada más para que usted conozca, en el tema de Israel y en la Corte Penal Internacional en la que trabajamos, la administración Trump ha hecho una orden ejecutiva sancionando a la Corte Penal Internacional, en la que aún hasta el momento la única persona nombrada es el fiscal general, el señor Karim Khan. No sabemos nosotros en Estados Unidos si esa orden ejecutiva se extenderá aún a la Corte Penal Internacional como tal, como junta, a organizaciones no gubernamentales como nosotros, que trabajamos también y que estamos registrados en Estados Unidos. No lo sabemos, no sabemos cuál sea la extensión de esa orden ejecutiva. Aún así, consideramos que es importante seguir abriendo espacios de diálogo y de discusión, porque precisamente la democracia muere en momentos donde no hay ese espacio para diálogo y discusión, aun cuando haya desacuerdos, siempre y cuando haya ese respeto y tolerancia. Y no sé, bueno, no sé si quieras responder. Okay. En particular, sí, ok, perfecto. Tienen 10 minutos. Sí, por favor, adelante. Para que não nada mais me escuchen. Obrigada. Muito obrigada também por todas as questões que são bastante pertinentes e que vão de encontro àquilo que é o nosso trabalho. Respondendo diretamente ao deputado Armando Grava, que agradeço também a questão sobre aquilo que é o nosso trabalho na prática, aquilo que depois nós fazemos e o impacto que a organização tem. Nós hoje, e remeto um bocadinho à reunião que tivemos, portanto, com a Comissão de Ambiente, falávamos de que muitas vezes os parlamentares estão apartados dos fóruns internacionais, que são coisas deixadas para os governos e que depois os parlamentares nem sempre têm esse impacto ou esse papel. O que nós pretendemos fazer é colocar os parlamentares nesses fóruns. Aliás, eu trabalho de maneira um pouco diferente do que a Mónica estava a explicar. Eu trabalho na campanha do ambiente e direitos humanos, trabalhamos com a proteção dos oceanos, com as áreas marinhas protegidas, com o novo Tratado do Alto Mar, com todas essas questões. E a importância dos parlamentares nesse fórum é algo pelo qual a PGA se debate muito. Pensando, por exemplo, na Conferência dos Oceanos em Nice, em França, os deputados, os membros da PGA são, de facto, as caras dos parlamentares deste ativismo que eles, na sua capacidade individual, depois imprimem nestes fóruns internacionais. Dou outro exemplo. Trabalhámos com o Tratado de Escazú na América Latina e nas Caraíbas, e a PGA era a organização, a PGA os seus membros, e a PGA era a organização cara nesses espaços, e que muitas vezes os parlamentares são apartados, e portanto sublinhar sempre aquele que é o papel dos parlamentares e que esse papel é transversal a tudo o que nós falamos, portanto desde os direitos humanos ligados à democracia, ligados à proteção ambiental, ligados à paz e à segurança. O papel dos parlamentares como eleitos, os representantes do povo, é fundamental. Portanto, falando não só das atividades, como falei agora,
desta partilha que depois os deputados dos tais 150 países que temos como membros, esta partilha de experiências entre países que estão, por exemplo, mais avançados em determinados tópicos, seja, por exemplo, Portugal na questão das áreas marinhas protegidas, em que existem certamente desafios, experiências aprendidas e o quão valioso pode ser essa troca de experiência com deputados, por exemplo, em São Tomé, que estão agora a trabalhar para designar a sua primeira rede de áreas marinhas protegidas. E é, portanto, precisamente aí que nós atuamos. Acrescento mais um exemplo. A Mónica falava que, de facto, muitas vezes nos deparamos com temáticas verdadeiramente complexas e que a linguagem utilizada pelos técnicos não é necessariamente a linguagem legislativa, digamos. A PGA nunca falha o compromisso de estabelecer pontes entre a sociedade civil, como a Mónica referia, mas também com os relevantes stakeholders, com os especialistas, e fazer depois esta ponte, este trabalho de tradução de conhecimento, de conexão entre os parlamentares, os especialistas, a sociedade civil, e tirar frutos de aprendizagens e desafios nos mais variados temas em que a PGA trabalha. Muito obrigada. Dispõe ainda de algum tempo. Não sei se a senhora Secretária-Geral da PGA pretende usar ainda da palavra. No, simplemente para reiterar, otro impacto muy concreto es ayudamos en este apoyo que damos a los parlamentarios en la sensibilización de algunos de los convenios internacionales. Por ejemplo, las dos últimas ratificaciones al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los miembros en Armenia y en Ucrania, en gran medida han sido parte por contribuciones de miembros de PGA que han avanzado esa agenda en sus parlamentos y que el día de hoy estos dos países son miembros de la Corte. Muito obrigada, Sra. Secretária-Geral da PGA. Eu creio que podemos testemunhar, como o Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa já aqui informou, o mérito da organização da PGA em Islamabad, em que participamos, e penso que falta ainda dizer que, tendo verificado o impacto dessa organização, ambos resolvemos, no final da mesma, tornar-nos associados da PGA, o que é uma possibilidade que está aberta também a todas e todos os senhores deputados. Verificámos a pluralidade ideológica da organização, havia parlamentares de todos os continentes, o que foi também uma experiência particularmente meritória e, portanto, resta-nos agradecer muito o facto de terem vindo a Portugal e de estarem aqui no Parlamento connosco. Muito obrigada. Obrigada. Está encerrada esta audiência. Muito obrigada.